porque enriquece a aula. Então, assim, muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa aula 94, uma aula que nasceu no banheiro. Interessante isso, porque não nasceu no banheiro, é só um jeito de falar. Eu tava num café e eu tava conversando com um amigo meu, Carlos. O Carlos ainda não esteve aqui. O Carlos é psicólogo, administrador de empresa, ele gerencia uma. Hoje ele tem uma empresa, ele administra uma empresa no ramo digital. E assim, a gente eu vou trazer ele aqui qualquer hora, tá prometido. E aí nós estávamos falando sobre algumas questões internas que nos impedem de desenvolver ou de fazer algumas coisas. E ele me citou que ele foi num serviço público, esses ganha-tempo, poupa-tempo da vida, essas coisas, assim, num serviço público. E aí, quando ele chegou, ele estava muito, muito apertado para ir no banheiro. E aí ele chegou e falou assim, e foi direto pro banheiro. Chegou no banheiro, falou, moço, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Ele correu pro banheiro. Quando ele chegou lá, ele viu uma placa na porta, favor pegar a chave na recepção. O que que ele fez? Ele muito apertado, ele foi, saiu correndo, correndo. Moça, pelo amor de Deus, me dá a chave. Aí a moça pegou, deu a chave para ele. Ele voltou, disse que fazia tempo que ele não ficava tão apertado. Assim, correu lá para a porta do banheiro e a hora que ele bateu a mão na porta, a porta estava aberta. Ou seja, quase que ele passa vexame, quase que ele passa apertado, literalmente, né? Apertado literalmente, por conta de uma placa que estava escrito lá, né? Pegar a chave no banheiro. E é muito curioso, porque a porta estava aberta. A todo tempo a porta estava aberta. Mas existe um fator condicionante de que, então, se está escrito na parede, está escrito aquela regra, nós então temos que executar essa regra. E essa história do Carlos me chamou muito a atenção, porque coincidentemente ou não, recebi uma paciente no consultório já há um tempo assim, acho que faz uns 4 meses assim que a gente está caminhando junto. E essa pessoa, ela é advogada, né? Ela trabalhava numa multinacional e ela procurou atendimento ali porque algumas coisas estavam mudando na vida dela, ela estava crescendo dentro dessa empresa mas ela estava se envolvendo com política e ela gosta muito de política. E ela foi chamada por um desses políticos muito, muito conhecidos. Assim, é que não pode falar nomes, mas se falar, todo mundo vai saber quem é. E ela, né, se entrou, né, ali no movimento político e ela se desvinculou, então, dessa empresa. Só que agora os desafios mudaram, porque ao trabalhar agora, ser quase que uma assessora ali desse político famoso, e aparecer, agora está aparecendo em redes sociais. Todos os dias ela tem um programa, ela já tem um nome nesse programa assim, que milhares e milhares de pessoas assistem. E aí, assim, mudou completamente. E por incrível que pareça, era uma pessoa muito inteligente, mas muito, 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 muito inteligente. Assim, as conexões, você vai percebendo isso pela linearidade da fala, você vai percebendo isso pela riqueza de vocabulário, você vai percebendo pelo histórico. E a gente chegou assim lá no momento, dentro do protocolo que eu trago, né, dentro da TCC, que são os protocolos ortodoxos da TCC. Aliás, fazendo um parênteses aqui, essa é a nossa terceira aula da quarta temporada. E nós vamos fazer, na aula que vem, nós vamos ter um convidado. No final eu falo dele. E depois nós vamos entrar numa série de 14 princípios da TCC, tá bom? A gente vai revisitar esses princípios que eu quero fazer uma série ali sobre isso. E aí eu vou colocar lá no grupo também uma votação, toda semana eu vou colocar uma votação das próximas aulas,
tá? Então, quem já faz parte do grupo de estudo ali da pós-graduação também vai poder voltar ali o tema das próximas aulas. E fechando aqui, né, falando da minha paciente, quando pega ela e veja, mesmo com um histórico de destaque de ser advogada numa multinacional, de estar sendo promovida, de estar crescendo cada vez mais, de estar se desenvolvendo cada vez mais. Agora, fazendo parte de um movimento de projeção nacional, ainda assim, quando a gente chega e vai trabalhar pensamentos automáticos, quando a gente vai trabalhar crenças, adivinha o que que me aparece? Uma baita crença, né, de desamparo. Quando a gente vai começar a trabalhar a crença de desamparo, a gente vai percebendo que o formato das crenças, lembra das características da crença? Está lá na nossa aula 16.2. As características da crença, elas são enrijecidas, elas são generalizadoras, elas são geralmente formadas na infância e reformuladas na adolescência, e elas tendem a se manifestar em diversas áreas da nossa vida. São as quatro lá características da crença. E aí, quando a gente se debate numa crença de desamparo, num histórico de sucesso, e só sucesso, né? Todas as atividades que a pessoa se desenvolveu, ela obtinha sucesso. E aí, agora que ela está numa mesa, o relato dela, né, na semana passada, certo? Eu estava numa mesa onde estava eu e mais três pessoas que têm pelo menos 1 milhão de seguidores no Instagram. Só eu naquela mesa não tinha isso. E não sou isso, né? Não tenho essa projeção. E eles estavam ali conversando, alinhando de como eles iam projetar e planejar essa minha projeção, que, tipo, eu sou a nova membra, digamos ali, né? E como eles me veem, como eles me tratam, etc. E aí, ou seja, né, aquela história assim, aquela máxima que às vezes a gente usa, se você tá numa mesa que você é o mais inteligente, é porque você tá na mesa errada. Aquela máxima já não se aplica, porque assim, ela tá de novo inserida em contextos de alta performance. Quem nunca, né, já se sentiu assim? E aí, essas crenças de desamparo, elas aparecem de uma maneira é, muito peculiar, porque quando a gente tem os elementos de infância corroborando, né, solidificando, cristalizando a crença, esse é um cenário. E é disso que eu quero falar hoje. Quando a gente tem um cenário onde existem reforços sociais, histórico de conquistas, isso não altera, de novo, a crença. Onde o exemplo que eu sempre dou aqui é faz anos que a aula Magda, aula Magda, aula Magma de Harvard, faz 2 ou 3 anos que a aula Magma, agora eu que fiquei. Aula Magna. Magma é o do vulcão, Magda é do sai de baixo e Magna é a aula inicial, a grande aula ali, inicial. Como é difícil português, né? Então a aula magna de Harvard é sobre a síndrome do impostor. Eu tive recentemente num podcast e assim, o tema que toda hora lá a host trazia era sobre a síndrome do impostor. E aí, como a gente vai lidar então com crenças? Temos desamor, desvalor, desvalor. Quando ela aparece nesse formato de não de insucessos, mas de sucessos. E para a gente compreender isso, é quase que inevitável que a gente vá um pouco para um conceito chamado de desamparo aprendido. Quem já viu, quem já ouviu falar aqui desse conceito, sabe explicar, sabe dizer o que, que é o desamparo aprendido. Para quem não, senão eu já vou passando aqui, usa o chat aí. Para quem não sabe, o desamparo aprendido, ele, falando nisso, ela tava, o pessoal receberam lá, estava lá no, aquele Eslen de lá no Gary, sabe? Eu tava lá no escritório deles esses dias, pegando aqui. Eu acho que eu vou pegar um vídeo para explicar.
Aqui, vamos ver, documentos. Eu não sei se tem como ver um vídeo. E esse vídeo me chamou a atenção. Acho que eu vou tirar o vídeo. Compartilhar som. Eu não sei como que eu compartilharia esse vídeo aqui. Deixa eu só abrir aqui para te mostrar o vídeo. Rapidinho. Então, aqui, compartilhar. Eita, eu ainda faz um ano que a gente faz isso. Compartilhar vídeo. Eu espero que dê para ver o som. Deixa eu ver se eu configurei o som. Videozinho de Instagram, tá, gente? Compartilhar som. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Aí, olha só. Tá dando para ouvir? Não. Não, né? Eita, nós. Acho que eu vou falar só. Depois eu vou mandar o vídeo no grupo. Vou mandar o vídeo no grupo mais fácil, mais fácil. É, acho que agora vai. Palavra. Ah, agora eu vou. Era um botão aqui que faltava. Olha só. Olha esse experimento aqui. A professora distribui uma folha com três palavras e parou. Não tá indo, né? Tá aqui, ó. Vou mandar. Agora foi, agora vai. Agora beleza. Acho que agora vai. Olha esse experimento aqui. A professora distribui uma folha com três Foi? palavras e fala assim: gente, assim que eu mandar, vocês vão tentar rearranjar as letras da primeira Vou palavra voltar para. aqui que eu cortei. Olha esse experimento aqui. A professora distribui uma folha com três palavras e fala assim: gente, assim que eu mandar, vocês vão tentar rearranjar as letras da primeira palavra para criar uma nova palavra, beleza? Vai, tenta. E aí, quem terminava, levantava a mão. Metade da turma levantou a mão e a outra metade não. Agora a segunda palavra. Mesma coisa, só metade da turma levantou a mão. Por quê? Tinha uma pegadinha. A metade da turma que estava levantando a mão recebeu duas palavras muito fáceis e a metade que não estava levantando a mão receberam duas palavras impossíveis de serem rearranjadas. Mas, chegando na palavra de número 3, ela era a mesma para todo mundo da sala. E aí o que aconteceu? Os alunos que receberam as palavras difíceis no começo chegaram na palavra de número 3, que era fácil para todo mundo, e não levantaram a mão, não conseguiram rearranjar as palavras. Por quê? A professora induzia um estado de desamparo aprendido nos alunos e fez eles acreditarem que eles não iam ser capazes de realizar aquela tarefa. Ana, me Então tá aqui. Depois ela continua o vídeo, eu posso mandar lá no grupo, mas ela coloca aqui a definiçãozinha ali que ela colocou de desamparo aprendido, que é um comportamento que se caracteriza pela dificuldade de evitar estímulos desagradáveis, dolorosos ou aversivos. É um tipo de comportamento comum na depressão e pode ser tratado com psicoterapia. O que basicamente vai trazer, quem descobriu esse movimento aí do desamparo aprendido, para quem vai lá nas raízes, foi o Seligman, tá? Isso em 1967. Ele entendeu que ele fez vários experimentos, mas o mais famoso dele, foi com cães. É aquela época onde a psicologia fazia muitos esses experimentos, né? Hum. Ele colocou, são três grupos. Um grupo de cães recebia choques, certo? Só que se o se o cachorro apertasse a barra, ele conseguia sair. Então os choques paravam, né? O outro grupo de cães tinha a barra e ele ficava recebendo choque. Só que não tinha nada que ele podia fazer para que os choques parassem. Então, esse grupo levava choque independente do que ele fizesse, dá uma dosinha nesses experimentos. Mas, enfim. E o grupo controle, né, tava ali normal. O que acontece? Depois, eles juntaram esses cães. E aí, o grupo que foi induzido, então, a uma situação muito estressante. Quando juntou-se os cães e começou a dar choque em todos os cães, o grupo que, entre aspas, aprendeu a apertar a barra, apertou a barra. O grupo que não aprendeu a apertar a barra, ou seja, ficava ali tomando choque, ele mesmo vendo, né, os outros cães saindo, esse grupo não conseguia apertar a barra e ficava lá, então, tomando choque. E aí, isso revolucionou
a ideia de alguns transtornos, ou a etiologia, ou até mesmo o funcionamento de alguns transtornos, onde o desamparo aprendido passou a ser algo explicado de alguns contextos psicológicos. Então, logo, se eu tenho na depressão uma pessoa que. Depressão, TEPT, transtorno de ansiedade, até alguns transtornos de personalidade, se eu tenho uma característica, um histórico de não aprendizado, eu introjeto, de alguma maneira, né, essa crença de que aquilo é uma situação, mesmo que eu tenha a possibilidade de sair desse choque, e aí o Seligan, ele aumentou esses estudos depois com colaboradores lá, o Maier, 90, em 60 e pouco, um pouco mais para frente, com grupos de humanos. Olha só, acho que em 70 e pouco. O que que fazia o grupo de humanos? Tinha um ruído muito forte, a mesma mecânica do experimento dos cachorros. Tinha um ruído muito forte, um grupo de humanos tinha a possibilidade de apertar lá um botão para o ruído parar. No outro grupo, esse botão não funcionava. Então ficava aquele ruído muito forte. Se o humano apertasse o botão, não funcionava aquele botão. Então o ruído ele tinha que, de alguma maneira, lidar com aquele ruído. E aí também a análise de comportamento ela acaba contribuindo, o Skinner chegou a citar, que é o conceito de habituação. Aliás, gente, pessoal da pós, vai lá, eu coloquei um módulo, não é obrigatório, tá? Coloquei um módulo extra, não faz parte da certificação lá pelo MEC. Coloquei um módulo extra de conceitos básicos da análise de comportamento. Então lá tem 14 aulas, mais ou menos ali de uns 20 minutos, explicando assim, a gente precisa entender pelo menos o básico de análise de comportamento. O fenômeno de habituação, estímulo, reforço intermitente, esquemas de reforçamento, o papel do ambiente e tal, isso é muito útil para manejo clínico, tá? Eu coloquei lá, já está lá na nossa área de aluno, conceitos da análise de comportamento, tá bom? E aí, voltamos. Lá nos adultos aconteceu esse mesmo movimento, entendeu? Esse mesmo movimento dos humanos, mesmo humanos, né, adultos, não apertarem o botão, mesmo depois que o botão volta a funcionar. E aí foi realmente colocado assim para frente. E depois, muito mais para frente, fizeram realmente, né, a questão da neurociência que eu sempre falo, né? A produção em neurociência é quase que uma alquimia, né? De 20 anos para cá, o quanto que as tecnologias para psicologia baseada em evidências, para as neurociências em si, foi muito revolucionário. E aí, então, foi feito, então, lá, né, a medida lá do córtex pré-frontal nesse mesmo experimento. E aí percebeu, de fato, que a amígdala, ela fica hiperreativa, né? Então, aumentando ali as reações emocionais e dificultando as respostas adaptativas. Então, a neurociência vem e explica o funcionamento ali meio que behind the scenes, né? O funcionamento neurofisiológico dentro do organismo, né? Dentro da pele, como diria o Skinner, né? E o que que isso tem a ver? Pessoal, de duas maneiras. Você pode ver essa aula observando o seu manejo clínico, né? De pessoas que você vai atender. Assim como eu estou citando aqui um caso, né? Que eu estou atendendo. E você pode ver essa aula sobre a perspectiva de nós terapeutas. O Denis Amignani, eu acho que é assim o sobrenome dele. Inclusive, tem um vídeo dele lá nos materiais extras, de uma entrevista que eu fiz com ele, sobre responsividade terapêutica. Ele é do Núcleo Paradigma, doutor pela USP, e ele tem contribuições muito significativas sobre a atuação do terapeuta dentro do conceito, dentro do contexto, né, do setting terapêutico, dentro do ambiente terapêutico, estuda rapport, estuda comportamento. E o conceito que ele traz de responsividade terapêutica é muito interessante. É, Denis Amignani, se eu não me engano. Acho que dando um YouTube aí, um Google também dá para ver vários treinamentos dele, porque essa é a área de estudo dele.
E ele chega a alguma conclusão, em algumas conclusões, em alguns estudos experimentais lá do Núcleo Paradigma, que lá é o curso, o instituto deles, que é assim, vanguarda da análise de comportamento no Brasil, ele chega a algumas conclusões que o terapeuta geralmente, isso para mim, gente, esse estudo dele para mim foi assim, o terapeuta ele tende a se julgar como um terapeuta melhor do que de fato ele apresenta. É como se ele tivesse comprovado com experimentos científicos de que nós, terapeutas, temos uma autoestima um pouco elevada. Se fosse fazer assim uma análise mentalista do resultado dos estudos dele. Em outras palavras, a gente geralmente acha que a gente é melhor do que de fato a gente é. E aí, até tem uma frase que tem me pegado muito numa mentoria que eu tenho feito, que é assim: se você não alcança ou não alcançou os resultados que você espera, provavelmente, né, você não é tão bom quanto você considera ser. Quando eu ouvi essa frase, mexeu comigo. Espero que mexa com você. Se você não encontrou, não chega de fato nos resultados que você espera, talvez você considere, né, de fato, que talvez você não é tão bom quanto você espera. E aí, quando eu olho essa frase, tanto em números da clínica, essa frase, junto com o estudo do Denis, tem me ajudado muito a me colocar diante do cenário terapêutico. Me colocar junto de você também como um estudioso. A diferença aqui é que eu faço isso há mais tempo, mas eu nunca vou parar de estudar. E muito mais como um estudioso, uma pessoa que acerta e que também erra, do que assim alguém que vem aqui, sabe, de cima para baixo, entre aspas, assim, trazendo faz isso, faz aquilo. Eu gosto muito mais desse cenário e, consequentemente, esse cenário tem mais a ver com a TCC. Por quê? Na TCC nós vamos trabalhar com empirismo colaborativo, onde o vínculo terapêutico, aquela parceria terapêutica, né, como diziam outras abordagens, aquela parceria terapêutica, essa sinergia ocorre muito mais no sentido de fazermos junto do que você como um orientador, olha, faça isso, aquilo outro, como um experimento. Então, eu trago aqui essas duas vertentes. Primeiro, olhe para o histórico, lá na hora que a gente vai fazer a conceitualização cognitiva, olhe para o histórico de potenciais desse paciente e olhe para o histórico de insucessos desse paciente. Isso diz muito sobre a construção da crença e diz muito sobre a questão do desamparo aprendido. Porque, mesmo com históricos de sucesso, e aí vai lá o Bandura, para quem gosta de estudar, o Alberto Bandura, ele vai trazer a questão então de que não é o sucesso em si, mas essa autopercepção. Às vezes aparece, fala assim, já tentei de tudo, não dá certo, sabe? Essas coisas assim. O Bandura, ele vai trazer, Albert Bandura, ele vai trazer a teoria da autoeficácia, né? Que é o conceito que é assim, que a pessoa ela pode se desenvolver, mesmo com o desamparo aprendido. Por quê? Olha só o caso da Ana O, do Freud. Olha esse caso, né, dessa pessoa de projeção, né, que está se projetando aí no cenário político, junto de grandes nomes aí. É, e mesmo diante eu falo assim, olha, né, qual a outra sala, qual outra mesa está sentado com um deputado, está sentado com outro que ia ser prefeito, está sentado com outro que é deputado, que é vereador de outra cidade, todo mundo ali tem mais de 1 milhão na rede social. Em qual outra sala você não vai se sentir desse jeito? Então, note, mesmo com sucessos consecutivos, a crença de desamparo, ela aparece. Então, essa teoria da autoeficácia vem e abastece a TCC dizendo que a crença da nossa capacidade em agir,
né? Que aí tem a ver com aprendizagem social e tal, que o Bandura vai fazer. A gente podia fazer uma aula só sobre Bandura, né? Eu sinto que é um autor meio esquecido, assim, na TCC, sabe? E que tem contribuições muito bacanas. Mas, de repente, para um outro cenário. Essa questão do aprendizado social e da autoeficácia, ela não altera a crença ou a importância da crença. Então, é bem fácil da gente, quanto terapeuta, meio que achar que isso não acontece. E quando não, então esses dois cenários, tá? O primeiro é como manejar isso em clínica, né? Olhar muito para a crença, fazer experimentos comportamentais. Aí tem aquela até a Dweck lá do Mindset, sabe? Que tem aquele livro Mindset, é que ela é uma pesquisadora muito reconhecida lá nos Estados Unidos, assim como o Kahneman. O Kahneman ganhou Nobel, né? Se eu não me engano. Alguma coisa assim. Ela vai trazer essa ideia do mindset, né? Que foi traduzida lá, mentalidade de crescimento ou de estática, né? Aí, qual que é a ideia aqui? Quando isso vem para a clínica, nós podemos, então, manejar dessa maneira. Mas, porém, contudo, entretanto, eu quero falar com você aqui, porque também somos psicólogos. Eu quero falar sobre a teoria da autoeficácia, pensamentos típicos de, de crença de desamparo que aparecem no atendimento psicoterápico. Quando você está diante de um paciente, quando chega uma pessoa nova, qual pensamento você tem? Quando chega um novo cliente, quando chega um novo paciente, quando você está preparando aquela sessão, qual raciocínio clínico você tem? Qual é o seu passo a passo? Qual o nível de segurança que você tem baseado na experiência e no sucesso, e não naquilo que você acredita, senão a gente vira religioso, né? Me veio na cabeça, não tem como citar, tem um caso muito desafiador que eu tenho recebido de uma psicóloga muito reconhecida, muito boa, assim mesmo, assim, só que de outra abordagem. Então, a gente está brigando, literalmente brigando. Por quê? Eu peço para fazer uma coisa, aí ela faz do jeito dela, sabe? Assim, ó, desculpa, eu não vou conseguir te ajudar. Aí, assim, o vínculo terapêutico parece estar muito bem estabelecido ali. Existe uma reciprocidade de admiração, até mesmo na profissão, muito, muito firme ali. Aí eu pedi lá o exercício de distinção de pensamento, sentimento e emoção. Aí ela me vem assim, e eu pedi para elencar lá o quadro, né? Situação, emoção, para me vem assim, com os registros, autorregistro disso aqui. Aí eu falei assim, ó, desculpa, isso aqui não vai dar pra gente. Vamos sistematizar isso? Vamos sentar? Ai, você. Aí ela brincou, você é muito rígido. Eu falei assim, eu sou um tanto quanto ortodoxo, mas isso aqui não vai nos ajudar agora nesse momento. Eu entendo que você me chamou para isso, certo? Vamos fazer isso? Ah, não, tá certo, vai, vamos fazer isso. Que chatice, não sei o quê. E aí a gente senta, e aí a gente fez junto e tudo mais. Então, o quanto que quando a gente vem com essa questão, né, qual é o pensamento ou a situação, quais são diante ali do caso que você atende, como é que você se sente? Lá dentro, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso, aquilo, né? Baseado, né? Essa questão do desamparo aprendido, das nossas crenças, das nossas incapacidades, nossas limitações, tá? E aí eu quero, você que ficou até o final, eu quero fazer um relato. Acho que algumas pessoas aqui estão no grupo lá de recursos gratuitos da psicologia, é um grupo muito grande, deve ter umas 800 pessoas lá. Essa semana teve um caso lá de uma moça que estava pedindo um material para trabalhar com bariátrica. E aí, né? Tá bom, a gente tem aqui aula com a Thalita, é excelente especialista nisso, tudo na USP, tem aula dela aqui no grupo. Só não vou lembrar o número agora de cabeça. Mas vai lá nas aulas bônus que tem ela lá, tem duas aulas dela. E aí, essa moça, na tipo quinta, colocou: gente, precisava de material para trabalhar bariátrica. Beleza? Deu um pouquinho de tempo ali, ela, gente,
por favor, estou precisando muito da ajuda de vocês. Eu estou com um caso de uma criança, de um adolescente, que não usou a palavra criança, de uma adolescente, estou sem saber o que fazer. A mãe fez bariátrica, ela está querendo fazer bariátrica também. E eu estou sem saber assim quais os critérios que a gente faz para atender bariátrica. Putz, isso me chamou, me saltou os olhos. Só que assim, gente, é um grupo de gente, de psicólogo de todo canto. Aí eu olhei e falei assim, "Putz, fala ou não fala?" E eu acho que com o tempo a gente vai ficando meio ranzinza. Pois eu escrevi. Falei, olha, por favor, não leve pro pessoal. Mas, gente, se expor foi uma exposição. Não me leva a mal. Não conheço a pessoa, não é sobre, não é um comentário pessoal. A Lorena tá rindo aí, acho que ela viu lá no grupo. Mas, gente, bariátrica em adolescente é um problema muito sério. Em alguns casos pode evoluir para outros comportamentos aditivos, álcool, drogas e até óbito. Verifica, porque o nosso código de ética nos coloca muito confortáveis para encaminhar quando não temos os recursos necessários. E aí eu chamei da minha moça no privado, né? Aí o behind the scenes, né? Olha, me desculpa se alguma, mas eu achei muito proveitoso a sua fala para a gente levantar isso. Aí no final das contas ela também fala, ai, Sérgio, realmente acho que você está certo. A gente levantou materiais, pesquisas, né, eu apresentei a Thalita para ela, que é uma especialista nisso, e aí ela falou, ó, de repente aí é para você se especializar, se nichar nisso, né? Eu encaminho. Né? E aí, gente, a gente tem uma demanda aí, por exemplo, bariátrica em especial, teve um outro relato no grupo de gente assim, que numa sessão pega e faz um laudo. E aí a gente está literalmente matando a profissão, a gente está literalmente matando a importância disso. E assim, pensando em medicina baseada em evidências, a bariátrica ela tem um problema aí, porque ela ainda não se comprovou como um método eficaz a médio e longo prazo, a longuíssimo prazo principalmente, sabe? Na verdade, você está arrancando um órgão, ou parte de um órgão, né? Uma coisa super complexa. E aí, assim, me posicionei assim, daquele jeito. E aí eu queria pegar o exemplo também para explorar um pouco desse exemplo de o quanto que às vezes é importante a gente saber que não sabe. E aí eu quero encerrar, tem um podcast que eu gosto muito, que é os Sócios, lá do Bruno e da Malu Perini, que eles falam sobre investimento e tudo. E e aí eles estavam falando recentemente sobre a importância da sua biblioteca. Eu digitalizei tudo, eu doei todos os meus livros, né? Eu trabalho só com o tablet, né? Com o iPad hoje em dia. E aí eu tenho que me questionar, o livro que eu tenho é o DSM, porque ainda não tem a versão digital. Tá aqui do lado. Mas o quanto que a sua biblioteca denuncia aquilo que você ainda não sabe? É bem aquele lance do Sócrates, né? O quanto que a gente sabe que não sabe. O quanto é importante a gente saber que não sabe. Porque tem lá o efeito Dunning-Kruger, né? Que quanto menos você sabe sobre algo, mais você acha que sabe sobre esse algo. E aí, quando você olha e sabe que não sabe, isso é libertador. Isso é desafiador. Então, falar sobre bariátrica, tá aqui a Thalita. Eu indico a Thalita. Né? Falar sobre tal coisa, e lá no fundo você vai perceber sobre a importância de duas coisas. Uma coisa que eu sempre defendo, você que está aqui comigo pela primeira vez. Primeiro, especialize-se em TCC. Eu não estou falando isso porque a gente é uma pós em TCC. Eu estou falando isso porque, se você escolheu essa abordagem, especializa nela, sabe? Domina tudo. A gente está tendo aula de terapia do esquema com a Marilisa. Marilisa estudou muito TCC e depois partiu para terapia do esquema. Se especializa em TCC, depois vai lá fazer terapia processual. Existe, estava conversando, não me lembro com quem, falou assim, ai, eu estou pensando em fazer isso, aquilo outro. Eu falei assim, para, faz TCC. Por quê? É a base de muitas outras terapias que você pode expandir depois, mas em 80, 90% dos casos que você vai atender, as bases da TCC serão sim suficientes. E isso é importante para quem está começando. Aqueles 10%, tudo bem.
né? Quando você domina estritamente a TCC, e eu pego muito no pé das nossas 20 primeiras aulas, né, que é ali a nossa imersão, né, dentro da TCC, um protocolo ali dentro da TCC, quando a gente domina a TCC, aí você constrói para cima. Então, eu queria trazer essa questão do desamparo aprendido de manejo na clínica, que isso indifere. Queria trazer o desamparo aprendido como nós aqui, aquele pensamento de insegurança que às vezes dá na clínica, e a gente soluciona isso não expandindo, mas aprofundando, para que a gente não veja casos assim igual a gente viu lá. Você não vai atender, você não vai salvar todas as pessoas. Eu não vou salvar todas as pessoas. Por isso que eu estou aqui, né, contribuindo na formação de outros profissionais, porque eu sei que eu não vou atender todas as pessoas, né? Eu pretendo, até estava comentando aqui, eu pretendo indicar, começar, né, esse processo. A gente está montando lá, eu estou mudando o CNPJ, justamente porque os alunos aqui que se destacarem, tiver interesse, eu quero ter essa estrutura de indicar pacientes também para quem estiver aqui com a gente, porque eu tenho total segurança, a pessoa, né, fez aqui o curso com a gente, eu tenho total segurança do que está sendo feito lá dentro. Né? E essa é uma das intenções nossas. Mas você que já está aí, a gente que já caminha junto, eu entendo que a solidez, né, nesse aprofundamento da TCC, né, quando a gente domina esses aspectos, isso vai ser trabalhado. Você pode atender assessor, tipo, uma futura deputada, você pode atender diretor de cinema, que a gente já teve aqui, e aí eu quero falar da nossa aula que vem, que é uma pessoa de uma empresa nacional, todos vão saber, né? É uma empresa, é a segunda maior do mundo, né? E é uma pessoa que ganhou um prêmio dentro, vou falar, dentro do iFood, né? Ela ganhou um prêmio como lá eles têm lá um termo deles, né? Ganhou um prêmio dentro do iFood. O iFood é a segunda maior empresa, né, de delivery do mundo, só perde para uma empresa chinesa lá, só que não dá para competir, né? Delivery com chinês, tanto cultural quanto numericamente. E ele vai trazer aqui para a gente na semana que vem, chama aí quem você acha que se interessar, ele vai trazer o behind the scenes, como funciona, é uma metodologia única que eles criaram. Ele vai abrir aqui para a gente como funciona dentro da empresa. Então ele vai abrir aqui, eu falei para ele que é um grupo fechado, só de psicólogas, que não vai para o ar. Ele vai abrir aqui para a gente como funciona o iFood por dentro. Então é uma empresa que está, o Nubank vai e faz case com o iFood. Então assim, como essa empresa cresceu tanto em tão pouco tempo, é um unicórnio, né, brasileiro, como é essa cultura, como eles trabalham a ideia da motivação dos funcionários. E por que que eu achei interessante trazer ele? Primeiro que ele ganhou esse prêmio, achei bem interessante, ele é de um dos cargos altos lá dentro do iFood. E segundo, porque eu não sei vocês aí, mas eu recebo muitos, muitos casos de motivação para o trabalho. Burnout, depressão no trabalho, até mesmo a gente às vezes está desmotivado trabalho também, quem trabalha CLT ainda, né? Quem está lá ainda em Duas Canoas. Eu quero muito que a gente tenha isso, e eu quero muito que vocês recebam ele, sobre essa perspectiva de que existem ambientes que isso é possível. Existem empresas saudáveis para se trabalhar. Existem, existe possibilidade dentro disso. E aí a gente vai perceber, olhando ele, nós enquanto terapeutas, olhando a estrutura interna dele, né, dele trazendo esse relato, mas também olhando a estrutura externa, né, da situação. Não é psicólogo, né, mas eu achei muito interessante trazer esse case que é super exclusivo, né, porque poucas pessoas, né, que têm acesso assim a todo esse funcionamento, todos esses praticamente um head, né, dentro ali da empresa. Tem a questão de compliance, né, que vai te impedir de fazer isso, mas eu achei muito interessante a gente receber ele aqui. Destoa um pouco, né, da TCC, mas eu acho que vai ser muito rico a gente ver como que funciona esse mecanismo por dentro. Por quê? Tem gente aqui que veio do organizacional, tem gente aqui que vai trabalhar com pessoas que
trabalham em multinacionais, como que é esse ambiente, como que, às vezes você pode atender também líderes, né? Ou empresários, então como esses empresários podem motivar os seus funcionários, estratégias de alguma. Eu creio que assim vai ser um aprendizado ímpar, né? Super exclusivo, um pouco fora da TCC especificamente, né? E a gente volta na outra semana, que a gente vai fazer ali a série de princípios, que vai ser bem legal, assim. É, agora, aqui, lá no grupo, eu estou abrindo o nosso link para a gente bater um papo sobre. Você que vem das aulas gratuitas, olha, toda quinta a gente está aqui. Essa é a nossa aula 94. Você é nosso muito bem-vindo. E agora eu vou abrir ali a sala para a gente debater caso, conversar, bater papo. Quero saber como é que tá a vida de vocês. Estou mandando o link ali no grupo fechado. Gente, grande abraço. Até já já, até semana que vem. Chama aí, convida aí as pessoas que trabalham em organizacional. Eu vou fazer um textinho ali que você pode encaminhar, tá? Vou fazer um link exclusivo para isso, que eu acho que vai ser uma experiência bacana. De novo, super exclusivo, hein? Ai, ai. Abraço, até. Com licença.